A paz, irmãos, Deus possa continuar agindo no coração de todos nós. Sabe, nós temos muitas preocupações na vida, né? E uma das grandes preocupações nossas é com a salvação, não é mesmo? Correto. Precisamos, sim. Sabe, e em nossa lista de preocupação, a salvação deveria estar em, talvez, terceiro lugar. Então, em nossa lista de preocupação, nós temos uma lista de coisas que nós nos preocupamos, né? A salvação está lá também. Mas eu estou dizendo que a salvação não deve estar em primeiro lugar em nossas preocupações. Não deve estar em primeiro lugar em nossas preocupações. Porque quem vai nos salvar é Jesus Cristo. É o querer dele e ele vai, por sua livre e espontânea vontade, pelo seu querer, ele vai aprovar ou reprovar. Sabe, a salvação não é um problema meu, não é um problema seu. A salvação não é um problema nosso. A salvação é um problema de Jesus e ele dá para quem quiser. E, ao invés de nos preocupar com a salvação, nós deveríamos nos preocupar com a nossa conduta. A nossa conduta não é um problema de Deus. A nossa conduta é um problema nosso. A minha conduta não é um problema de Deus, é meu problema. A salvação não é meu problema, é problema de Deus. Em vez de eu me preocupar com a salvação, eu deveria estar preocupado com a minha conduta. E se eu não tiver a conduta aprovada por Deus, eu não serei salvo. Será que todos que se preocupam com a salvação têm uma conduta aprovada por Deus? Tomara e sim, mas com certeza não. Eu estou mais preocupado com a minha salvação do que com a minha conduta. Vou para o inferno com essa preocupação e tudo. Antes, em vez de me preocupar com a minha salvação, eu deveria estar mais preocupado com a minha conduta. Isso sim vai funcionar. A salvação não é meu problema, a salvação é problema de Deus. A conduta não é um problema de Deus. A minha conduta é o meu problema. Timóteo era um jovem. Paulo estava para morrer, ele sabia disso. E ele passou o bastão, chama assim, né? Passou o ministério dele para um jovem. Paulo passou para Timóteo, para Tito e outros, né? E Paulo parece que Paulo é pesado com Timóteo. E Timóteo era um jovem. Na cultura da época, o jovem não tem palavra. Ninguém, naquela época, jovem não tem, a cultura da época, jovem não tem palavra. Ninguém dava ouvido e jovem falava. Aquilo que jovem fala entra e sai. Ninguém liga o que jovem fala, o que jovem faz. Jovem não se dá ouvido. E Paulo fala umas coisas para Timóteo que interessante. Veja comigo lá em 1 Timóteo, no capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4. Paulo deveria estar passando o ministério dele, Paulo deveria estar passando o trabalho dele para uma pessoa mais idosa, onde as pessoas podem ouvir e dar direto. Mas não, ele passa para um jovem e, de acordo com a cultura da época, jovem não se escreve e jovem fala. Não se ouve e jovem fala. O jovem fala entre aqui e sai aqui. Ninguém
da importância. E Paulo fala no capítulo 4 e no versículo 12, ele passa o seu trabalho para Timóteo. E ele sabe, e as pessoas não vão querer dar ouvido para Timóteo. Mas é um mito isso, né? É um mito. Essa cultura é um mito, dizendo que jovem não se dá crédito ao que jovem fala. Isso é um mito. Não importa o que jovem fala. Jovem não fala coisas corretas, jovem não se ouve eles. É um mito. E Paulo está mandando Timóteo a combater esse mito. Veja, capítulo 4 e versículo 12. No versículo 12 fala: ninguém despreza a sua mocidade. Então, ninguém despreza a sua mocidade. Era desprezado mesmo. Um jovem era desprezado. Ninguém dava ouvido, ninguém dava importância ao que o jovem fala. Aí Paulo está falando, Timóteo, combata esse mito de que o que jovem fala não se escreve, combata com a sua conduta. É isso que ele está falando. Viva a conduta de tal maneira que você vai derrubar esse mito. Ainda que a maioria dos jovens não se escreve o que fala, mas você é diferente. Você vai demonstrar isso na sua conduta. Aí ele começa a falar: ninguém despreza a sua mocidade, pelo contrário. Aí parece que ele está pegando pesado com Timóteo, quando ele fala: torna-te padrão, modelo para todos. Né? Até aí tudo bem, torna-te padrão, até aí tudo bem. Mas ele está pegando pesado quando ele fala padrão para quem? Para quem? Você vai ser padrão, mas vai ser padrão para quem? Aí parece que ele pega pesado com Timóteo. Torna-se padrão dos fiéis. Olha só, dos fiéis. Paulo não está pedindo para Timóteo ser fiel. Ele está pedindo para Timóteo ser o exemplo para os fiéis. Está vendo? Torna-se padrão dos fiéis. Então, visualize na sua mente uma pessoa fiel a Deus. Já bolou na sua mente uma pessoa fiel a Deus. Paulo não está pedindo isso para Timóteo, não. Paulo está pedindo para ele ser um exemplo para essas pessoas fiel. Então, se o fiel é essa pessoa, Paulo tem que ser essa. Para essa pessoa fiel, seguir Paulo como exemplo. Para um jovem, onde ninguém dá ouvido, onde o jovem fala não se escreve, parece que pegou pesado. Né? Mas o que Paulo está falando para Timóteo aqui é para todos nós, inclusive e principalmente hoje. Cada um de nós temos a obrigação, se nós falamos que somos cristãos, nós temos o dever, a obrigação de ser exemplo para os fiéis. Lembre disso, não pode esquecer isso. Ser um exemplo para os fiéis. Não precisa se preocupar em ser um exemplo. Não tem que ser um exemplo. Mas se você diz que é cristão, aí você tem o dever, a obrigação de ser um exemplo para os fiéis. Para os fiéis. Interessante isso. E aí ele continua falando. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis num procedimento. Como é o seu procedimento? É de uma pessoa fiel? De acordo, se o seu procedimento é de uma pessoa fiel a Deus, de acordo com o que Paulo está falando para Timóteo, você está errado. Paulo está falando para Timóteo ser um exemplo para os fiéis, padrão para os fiéis. Então, eu tenho que ter uma vida, uma conduta acima dos fiéis, a ponto dos fiéis olhar para mim e querer imitar. Se você diz que é cristão, você tem que fazer isso. Está vendo? Um padrão, no procedimento. Como é que está o seu procedimento? Talvez exista muitos ou alguns, Deus queira que não exista nenhum, e tem um bom procedimento na frente dos irmãos. Né? Na frente dos irmãos, eu sou procedimento nota 10.
e em casa, com a família, e no trabalho, e na escola. Sabe? Por isso eu tenho que ser um padrão. E eu tenho que ser um padrão. E eu tenho que ter uma vida cristã, em primeiro lugar, aprovada por Deus. E se eu tenho uma vida aprovada por Deus, tem muitos que têm uma vida aprovada pelos irmãos. Né? Porque na hora, quando está mais os irmãos, é 10. Aprovadíssimo. Mas quando está sozinho, não existe mais essa aprovação. Então, primeiro eu preciso ter uma vida aprovada por Deus. E se eu tenho uma vida aprovada por Deus, eu sei que Deus vive em mim 24 horas, me vigiando. Então, eu não vou ter uma vida padrão somente quando estou com os irmãos. Eu vou estar na escola, no trabalho, na rua, onde eu estiver, eu vou ter uma vida, uma conduta padrão. Eu devo ter uma vida padrão, uma conduta correta para Deus. Né? E aí, no procedimento, no amor, como é o seu amor? Paulo não está pedindo para Timóteo ser fiel num procedimento, não. Né? Torna-se padrão para os fiéis. Então, ele não está pedindo para Timóteo ter um procedimento fiel. Ele está pedindo para Timóteo ter um procedimento a ponto dos fiéis imitar. Então, se aquela pessoa fiel que você visualizou, que você montou aqui na sua mente, então Timóteo vai ter que ter um exemplo para ele, num procedimento. No amor, na fé, na pureza. Mais uma vez, Paulo não está pedindo para Timóteo ser fiel na pureza. Ele não está pedindo isso, não. Né? Ele fala, torna-se padrão para os fiéis. Então, Paulo tem que ter uma vida santa. De uma maneira, e os fiéis, pessoa fiel, você não vê nenhuma falha nos fiéis. Não há nenhuma imoralidade na pessoa fiel. Uma pessoa fiel zela pela sua vida santa, pela pureza de espírito, pela pureza de coração. A pessoa fiel. E Paulo está pedindo para Timóteo ser um exemplo para essas pessoas. E Paulo está pedindo para Timóteo, ele também está pedindo para mim e para você, para todos nós, ser um exemplo. Então, agora eu vou ler todo. Ninguém despreza a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Eu preciso ser esse exemplo. Né? Paulo, como eu falei, Paulo está um jovem, né? Vai derrubar o mito com a sua vida. Isso deve ocupar as prioridades em minhas preocupações. Se eu tenho que ter preocupação, é mais importante eu ter essas preocupações de ficar preocupado com a salvação, como se a minha preocupação vai me salvar. Quem vai me salvar é Deus. E se eu não tiver uma conduta aprovada por Ele, eu vou para o inferno. Então, a preocupação com a vida cristã, a preocupação com um procedimento, a preocupação com o amor, com a santidade, com a pureza, é mais importante do que a preocupação com a salvação. Porque eu não vou salvar a mim mesmo. Você não vai salvar a si mesmo. Você não vai salvar porque está mais ou menos preocupado com a sua salvação. Quem vai nos salvar é Jesus. E Ele só vai salvar quem for aprovado por Ele. Só vai ser aprovado por Ele quem tiver essa conduta e que Paulo está pedindo para Timóteo. Então, deve ocupar na minha lista de preocupação, e deve estar em primeiro lugar, não é a minha salvação, e sim a minha conduta. E ninguém que tiver uma conduta aprovada por Deus vai para o inferno. Ninguém que tiver uma conduta aprovada por Deus vai para o inferno. Então isso deve estar na prioridade em minha conduta. Conduta cristã.
Aí você pode chegar lá em Tito, mais um jovem aí, e Paulo também passa umas instruções. Tito no capítulo 2, vai umas páginas para frente, você chega em Tito capítulo 2, e no versículo 7. No versículo 7 ele fala: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Essas boas obras aí é principalmente a conduta, né? Então, não vai dar todo o seu dinheiro, dar toda a sua casa, dar tudo que você tem, e não tem uma conduta cristã, você não vai estar fazendo nada. Essas boas obras aí tem a ver com a vida piedosa, uma vida santa. Em qualquer lugar, as palavras, como é que devem ser as palavras de um cristão? A palavra de um fiel a Deus edifica a si mesmo e edifica a quem estiver perto dele ouvindo. As minhas palavras edificam as pessoas que estão perto de mim. As suas palavras edificam você mesmo ou a quem estiver com você lá na escola, lá no trabalho, lá onde você está, na sua casa. Então, isso é a vida fiel a Deus. E Paulo está pedindo para Timóteo estar acima da fidelidade. Então, nós precisamos estar com a vida acima dos fiéis. É o que Paulo está pedindo para Timóteo. Viva uma conduta cristã acima dos fiéis. Então, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Como é que está você com isso? Como é que nós vamos ser um exemplo para os fiéis? Para os fiéis. Não é fácil isso, não. Imagine para você chegar à fidelidade. Né? Eu estou longe de ser uma pessoa fiel. Imagine ser exemplo para os fiéis. Aí eu estou longe mesmo. Mas isso é mais importante do que qualquer outra coisa. E isso é necessário para ter a aprovação de Deus no último dia. Isso é necessário. Sabe, isso é importante não somente para a minha salvação, mas para a salvação de outras pessoas. Por exemplo, você sabia que se eu vou ensinar para as pessoas e eu mostro Cristo na Bíblia para as pessoas, estou errado? Eu devo mostrar Cristo para as pessoas na minha vida e não na Bíblia. Eu mostro Cristo para as pessoas, eu devo mostrar Cristo para as pessoas na minha vida, que tem a ver com a conduta cristã, e depois eu vou usar a Bíblia para confirmar aquilo que a minha conduta já falou sobre Deus. Se você fala sobre Deus mostrando na Bíblia, mas não vive uma conduta à altura do que você é, e você é um cristão, e você é uma cristã. Nada feito. Mostra a Bíblia de capa a capa, não vai resolver nada. O verdadeiro Deus deveria estar na minha vida. Se isto é verdade, então é mais importante ainda, né, viver uma conduta cristã. Imagine, eu mostro Cristo na Bíblia para as pessoas, mas todo mundo sabe que eu sou mentiroso. Então, a minha vida está dizendo que Deus é mentiroso. Ninguém vai se converter a um Deus mentiroso. E a minha vida está pregando isso. A minha vida fala mais alto do que as palavras. A minha conduta fala mais alto que as palavras. Então, eu prego Jesus e vivo em adultério, eu estou falando, eu estou pregando para todo mundo, e Deus é um Deus adulto. Ninguém vai se converter. Eu prego e vivo na desonestidade, na ignorância, dando palavrão, então eu estou falando sobre Deus. Eu estou falando sobre Deus, aquilo que a minha vida está demonstrando. Está vendo?
e não o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia eu devo usar, mais uma vez, para confirmar aquilo que a minha vida já falou sobre Deus. E a sua vida tem falado sobre Deus. E a sua vida tem falado sobre Deus. Eu tenho que ter uma... Veja essa passagem comigo, lá em Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, versículo 52. Onde fala assim: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Eu tenho que ter uma conduta aprovada por Deus e aprovada pelas pessoas. Caso contrário, eu estou errado. Eu tenho que ter uma conduta aprovada por Deus e aprovada pelas pessoas. Eu não sei qual é mais fácil, ter a conduta aprovada por Deus ou pelas pessoas. Eu só sei que é importante e é necessário. E eu não vou para o céu, eu não serei salvo se isso não se completar. Crescia Jesus. E Jesus, eu acho que... eu imagino Jesus aqui com 12 anos. Não sei, não dá para ver quantos anos Jesus tinha aqui. Eu imagino Jesus aqui com 12 anos, ele estava lá no templo com 12 anos, conversando com as autoridades, e tal. Então, crescia Jesus em sabedoria, em estatura e graça, aprovada por Deus e aprovada pelas pessoas. Você é um cristão aprovado por Deus e aprovado pelas pessoas? Será que eu sou um cristão aprovado por Deus e aprovado pelas pessoas? Eu preciso descobrir isso. Eu preciso investigar a minha vida. E se eu descobrir que eu não sou um cristão aprovado por Deus e aprovado pelas pessoas, eu preciso mudar algumas coisas. Eu preciso fazer alguma mudança em minha vida. Caso contrário, eu nunca chegarei à salvação. Nunca chegarei à salvação. E eu queria encerrar com aquela passagem lá e fez parte da leitura, 1 João 2. 1 João, capítulo 2. Primeiro João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, versículo 6. Fez parte da leitura essa passagem aí, Então, o versículo 6 fala: ele diz e permanece nele, esse deve também andar como ele andou. Aquele que diz e permanece nele, esse deve também andar como ele andou. Então, essa passagem está dizendo que aquele que diz ser cristão tem a obrigação de viver como Cristo viveu. Aí eu entendo como é que Paulo pediu, agora eu sei como é que Timóteo vai ser um exemplo para os fiéis. Porque ser um exemplo para os fiéis só pode ser como Cristo. Para ser exemplo para os fiéis, só pode ser como Cristo. E esse versículo fala: ele que se diz ser cristão deve viver como Cristo viveu. Não precisa viver como Cristo viveu. Não precisa zelar pela conduta cristã. Não precisa. Não tem que ter uma conduta cristã. Mas se você diz que é cristão, você tem a obrigação de viver como Cristo viveu. Esta é a ordem de Deus. A preocupação ou o desejo de ser salvo deve me motivar a viver uma conduta impecável. Uma conduta aprovada por Deus e pelas pessoas. Que Deus nos ajude. Amém.